Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Fios e Agulhas. Me chamo Ana Luísa. Hoje eu trago aqui a calça, a qual ela faz parte do conjunto de saída de maternidade. Eu quero dizer que ela é bem fácil de fazer, certo? Ela ficou assim, ó, bem fofinha, muito linda. Bom, é isso, eu espero que gostem deste conteúdo. E se você gostar aqui deste conteúdo, deixa aqui o seu joinha, compartilhe, também inscreva-se no meu canal. Então é isso, Deus abençoe a vida de cada um e vamos à lista de material para estar fazendo a calça. Para estar fazendo a calça, eu vou usar a lã mais bebê da Ciclo, aonde aqui o tex é 200, a cor 2253, azul candy. A agulha que eu vou estar trabalhando é a número 3 para fazer toda a calça, certo? Vou estar usando uma fita métrica, também uma joaninha para estar passando o cordãozinho e uma tesoura. É isso, vamos então ao passo a passo. Vou dar início fazendo o nozinho, pego a linhazinha, dou uma viradinha e puxo o fiozinho. Então, aqui eu fiz o nozinho. E vou estar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Eu vou estar fazendo 102 correntinhas. Então, eu vou completar as minhas 102 correntinhas. Quando eu completar, eu vou vir para dar continuidade. Terminei de fazer as 102 correntinhas e agora eu vou estar medindo quanto que ela ficou em centímetros. E vou estar medindo, então, as correntinhas em centímetro, quanto ela ficou. Então, eu venho desde aqui de cima e vou puxando, deixo ela esticadinha, as correntinhas. Então, 48 centímetros de correntinhas, então, para a calça. Deixar medidinho, ó, 48 centímetros. Agora, eu vou estar fechando aqui as correntinhas no ciclo. Então, eu vou trazer elas bem retinha, cuidar para a clavinha ficar retinha, para estar fechando ela, então, no círculo. Temos que cuidar para ela não ficar torta, porque depois que nós fizermos os pontos altos, ela fica retinha. Então, eu venho na primeira correntinha, aonde eu iniciei, e vou estar fechando com um ponto baixíssimo. Então, assim, eu fechei as correntinhas e cuidei para elas ficar retinha. E dou início agora fazendo os pontos altos. Então, eu vou iniciar fazendo uma, duas, três correntinhas. É o primeiro ponto alto. E para cada correntinha, eu vou estar fazendo um pontinho alto. Para cada correntinha. Então, eu vou ter aqui 102 pontinhos altos. Eu vou fazer aqui os pontos, um ponto alto para cada correntinha. Quando eu chegar lá no finalzinho, quando eu chegar aqui no final, eu venho para terminar junto. Então, aqui é somente pontinhos altos, um ponto alto para cada correntinha. Vamos ter 102 pontos altos. Estou chegando no finalzinho e vou estar fazendo os últimos pontinhos. Então, eu fiz um ponto alto para cada correntinha. E vou estar fechando na terceira correntinha, uma, duas, três, com um ponto baixíssimo.
e ficou bem retinho os pontos. Porque deu bem certinho. E eu tenho aqui 102 pontos. É importante nós contarmos. 102 pontinhos. A segunda carreira, eu vou estar fazendo pontos em relevo. Então, eu vou vir aqui no primeiro pontinho, por debaixo dele, puxo o fiozinho por trás, tenho duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntinhas. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto em relevo. Agora, eu vou fazer um ponto alto em relevo para trás. Venho para frente, empurro o ponto lá para trás, puxo o fiozinho e fiz aqui, então, um ponto para trás. Agora, eu vou fazer um ponto em relevo para frente. Venho por debaixo do ponto, trago o ponto para frente, puxo o fiozinho por trás e assim fiz um ponto em relevo para frente. Vou fazer um para trás. Venho para frente, empurro o ponto para trás e faço o pontinho normal. Assim, eu vou estar trabalhando por toda a volta, fazendo pontinhos em relevo para frente e um pontinho em relevo para trás, que eu empurro o ponto para trás. Eu vou seguir por toda a volta aqui, então. Esse pontinho é para frente, eu puxo o fiozinho por trás. Esse ponto é lá para trás, empurro ele para trás e puxo o fiozinho. Então, eu vou seguir toda a volta aqui, fazendo a gaita da calça, fazendo pontinhos em relevo para frente e pontinhos em relevo para trás. Eu vou seguir, quando eu chegar no finalzinho, eu venho para terminar junto. Eu tô chegando no finalzinho da carreira e vou fazer, então, os últimos pontinhos. Esse eu vou fazer empurrando o ponto lá para trás. Faço o pontinho normal, laço, e esse eu venho para frente com o ponto. Faço o pontinho normal, e esse eu vou empurrar lá para trás. E puxo o fiozinho, faço o ponto normal. E eu vou estar fechando na segunda correntinha, porque iniciamos com um ponto baixo e fizemos duas correntinhas. Então, eu fecho na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E assim eu terminei, então, a segunda carreira da gaita da calça. Eu vou dar início, então, na terceira carreira. Então, a terceira carreira eu inicio aqui nesse primeiro pontinho, venho por debaixo dele, levanto ele, puxo o fiozinho e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, então, eu sempre vou começar fazendo assim no primeiro ponto, que é o primeiro ponto alto em relevo. E vou fazer o segundo ponto em relevo para trás. E vou seguir conforme os pontos estão, um ponto em relevo para trás e um pontinho em relevo para frente. Eu vou estar trabalhando 7 carreirinhas. Vou completar 7 carreiras, então, fazendo pontos em relevo. Quando eu completar as 7 carreiras, eu vou vir para fazer, então, o ponto fantasia. Como eu falei, eu vou fazer 7 carreirinhas, contando já com essas 3. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3. E vou fazer mais 4 depois dessa daqui. Completando assim, 7 carreiras da gaita aqui, da calça. Aqui eu somente vou acompanhar os pontos. Um ponto em relevo para frente, outro pontinho em relevo para trás. Então, eu vou seguir aqui, como eu falei, completando 7 carreirinhas. Quando eu completar as 7 carreiras, como eu falei, eu venho para nós dar início no ponto fantasia. Eu vou seguir aqui, então. Completei, então, as 7 carreirinhas do ponto em relevo da gaita.
Então, eu vou estar contando as carreirinhas que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Bom, eu vou estar trabalhando a calça no direito e no avesso. Então, eu vou iniciar agora pelo direito, o ponto fantasia. Eu vou laçar e vou contar aqui 1, 2, no terceiro ponto eu vou fazer 7 pontos altos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos juntos. São bloquinhos de 7 pontos altos juntos. E vou contar 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Laço e conto 1, 2, no terceiro, eu vou fazer os 7 pontos altos juntos novamente. Então, fiz 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Novamente, conto 1, 2 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Laço e conto novamente 1, 2 e no terceiro vou fazer os 7 pontos altos junto. Assim, eu vou estar trabalhando, pulando 2 pontinhos e indo no terceiro ponto. Fazendo, né, os 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E o ponto baixo também. Então, eu conto 1, 2, 3 e no terceiro eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir esta carreira fazendo até 13 bloquinhos. Quando eu chegar no 13 bloquinho, eu venho para fazer umas modificaçõezinhas no final, certo? Então, eu fiz 3 bloquinhos, vou fazer mais 10. Quando eu completar os 13, eu venho novamente antes do finalzinho para fazer umas modificaçõezinhas. Eu vou seguir aqui então. Bom, eu fiz 13 bloquinhos já, como eu falei. Eu ia fazer 13 bloquinhos. Quando eu fizesse os 13 bloquinhos, eu vinha para fazer uma modificação. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos. A partir daqui, então, eu vou pular um pontinho a mais. Então, aqui ainda eu vou pular 2 pontinhos. 1, 2, vou no terceiro. A partir de agora, eu vou estar pulando 3 pontinhos indo no quarto. Então, eu pulo 1, 2, 3, vou no quarto ponto, eu vou fazer 7 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. Novamente, eu vou contar 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Laço e vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou estar fazendo os 7 pontos altos junto. Então, aqui eu vou pular uns pontinhos para que dê certo os bloquinhos. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E novamente conto 1, 2, 3 e no quarto ponto faço um ponto baixo. Laço, conto 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou fazer os 7 pontos altos junto. Fiz 3, 4, 5, 6 e 7 pontos. E vou estar contando 1, 2, 3 e no quarto ponto eu faço um ponto baixo. Aqui tive que pular uns pontinhos a mais para dar certo aqui os bloquinhos. Mas eu quero dizer que não interferiu nada. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 bloquinhos de 7 pontos. Por quê? Temos que ter os bloquinhos. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois para uma perninha. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para outra perninha. Por isso que temos que cuidar e contar para que fiquem certinho os bloquinhos de um lado e do outro quando nós formos separarmos as perninhas. É importante nós cuidar, ter o mesmo tanto de bloquinho para um lado como para o outro. Então, nós temos 16 bloquinhos de 7 pontos altos juntos. Agora, no avesso, eu vou estar fazendo os pontos em relevo. Então, eu venho por debaixo desse primeiro ponto, vou lá por baixo dele, puxo o fiozinho por baixo e laço e tiro essas duas laçadinhas, um ponto baixo. Então, eu fiz aqui. E vou fazer duas correntinhas. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto em relevo. Eu vim direto nele. E vou laçar e já vou vir no segundo ponto, venho por baixo, levanto, puxo o fiozinho por trás e faço o pontinho normal. E faço o terceiro ponto, indo sempre por baixo, puxando o fiozinho por baixo dele e faço o ponto normal. Então, eu fiz 3 pontos altos em relevo, sabendo que o nosso relevo fica para frente. Tenho 7 pontos aqui. Eu vou ignorar o quarto ponto, vou fazer uma correntinha de separação, ignoro esse quarto ponto e vou fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Então, eu laço, venho por debaixo do ponto, ignorei este pontinho e venho fazer os outros 3 do outro ladinho. Passo o primeiro ponto, laço, vou lá por baixo dele, levanto, puxo o fiozinho por trás e faço o terceiro pontinho. Então, aqui eu fiz o primeiro bloquinho de pontos em relevo, que estou no avesso, nosso direito. E já laço e já vou vir no próximo bloquinho. Já venho direto no próximo bloquinho, vou por debaixo do ponto, levanto, puxo o fiozinho por trás, faço o primeiro ponto, laço, vou lá, faço o segundo pontinho indo por baixo, puxo o fiozinho por baixo, novamente faço o terceiro pontinho, indo sempre por baixo do ponto, levantando e trazendo o fiozinho por trás. Então, novamente, fiz 3 pontos em relevo. Faço uma correntinha de separação, como eu falei, nós temos 7 pontos. O quarto ponto aqui eu ignoro esse pontinho do meio. E laço e já vou fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Então, faço o primeiro em relevo, faço o segundo e faço o terceiro pontinho. Assim, eu vou trabalhar esta carreira, fazendo somente pontinhos em relevo. Então, eu já laço e venho já no primeiro pontinho aqui dos 7 pontos, faço o primeiro em relevo, faço o segundo e faço o terceiro. Temos 7 pontos no bloquinho. O quarto ponto eu ignoro. Faço uma correntinha de separação e já venho fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Bom, assim eu vou seguir por toda esta carreira, fazendo pontinhos em relevo, não esquecendo que nós temos um pontinho no meio, que nós ignoramos ele. Eu vou seguir, então, esta carreira. Qualquer coisinha, dá uma voltadinha aqui no vídeo. Eu vou fazer, quando eu chegar aqui no finalzinho, venho para terminar este último bloquinho junto. Vou seguir aqui, então. E chegando no finalzinho da carreira, eu vou fazer o último bloquinho em relevo. Vou laçar e já venho no primeiro pontinho. Então, faço o primeiro, vou lá por baixo dele, levanto ele, puxo o fiozinho por trás, faço o pontinho normal, laço, vou no próximo pontinho, por baixo do ponto. E o terceiro ponto.
Faço uma correntinha de separação, temos 7 pontos, o 4º ponto eu ignoro, que é bem o do meio, e faço os outros 3 pontinhos do outro lado em relevo. Já fiz uma correntinha e vou fazer os últimos 3 pontinhos. Faço o primeiro, faço o segundo e o terceiro ponto. E vou fechar aqui onde eu iniciei, fiz um ponto baixo, vindo por debaixo do ponto e fiz 2 correntinhas então. Então, na segunda correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Assim, eu terminei a segunda carreira do ponto fantasia. Agora, eu vou estar fazendo a terceira carreira do ponto fantasia, mas eu vou estar trabalhando ele no direito. Então, eu vou laçar a linha na agulha, já venho direto aonde eu fiz uma correntinha de separação, vou estar fazendo 3 pontos altos, faço 1, faço 2 e faço 3 pontos altos. Vou laçar o ponto que eu não fiz, que eu fiz 3 pontinhos para um lado, 3 pontinhos para o outro. O do meio eu não fiz, que foi o 4º ponto, eu vou vir por debaixo deste ponto. Por debaixo dele. Vou puxar o fiozinho lá por trás dele e vou estar alongando aqui os pontos. Para ficar do tamanho dos pontos. Dou uma boa alongadinha e faço o ponto normal. Laço, tiro as 2 laçadas e laço, tiro as outras 2. E no mesmo lugarzinho eu vou fazer os 3 pontos altos. Então, agora aqui pelo direito eu vou estar trabalhando o ponto que eu não fiz no avesso, fazendo ele em relevo. Nesse meinho eu faço um ponto baixo. Já laço e já venho fazer o primeiro ponto, o segundo e o terceiro ponto. E vou estar fazendo esse pontinho agora que eu não fiz pelo avesso. O 4º ponto. Venho por debaixo dele, levanto, puxo o fiozinho lá por trás dele, alongo aqui os fios, bem alongadinho para ficar do tamanho dos pontos, e faço ele normal. E faço os outros 3 pontinhos junto aqui. Então, aqui eu já fiz 2 bloquinhos. E faço o ponto baixo no meio. E venho novamente, faço o primeiro ponto, faço o segundo e faço o terceiro ponto. Laço e vou fazer o ponto que eu não fiz pelo avesso, pegando ele por baixo. Temos 3 pontinhos aqui, ó, de um lado e 3 do outro lado, e o do meio eu vou fazer. Puxo o fiozinho lá por baixo dele, alongo aqui os fios para ficar do tamanho dos pontos. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2 laçadinhas. Então, fazendo o ponto normal e venho fazer os 3 pontinhos junto. Então, assim, eu vou estar trabalhando por toda esta carreira. Já fiz 3 bloquinhos aqui. Vamos seguir fazendo todos os bloquinhos iguais eu fiz esses 3. Quando eu chegar no finalzinho, eu venho terminar o último junto. Vou seguir, então, aqui esta carreira. Tô chegando no finalzinho da carreira e vou fazer, então, o último bloquinho. Vou laçar, vou fazer os 3 primeiros pontos. Fiz 1, fiz 2 e 3 pontos altos. O ponto que eu não fiz no avesso, eu venho por debaixo dele. Puxo o fiozinho por detrás, ponto, alongo bem aqui os pontos e laço, tiro 2 laçadas e laço, tiro as 2 laçadinhas. E vou fazer os outros 3 pontos junto. Então, faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro ponto. Assim, eu terminei o último bloquinho de 7 pontos. E nesse meinho,
eu faço um ponto baixo. Assim eu terminei a terceira carreira do ponto fantasia. E a quarta carreira agora eu vou estar trabalhando então pelo avesso, onde vou estar trabalhando os pontos em relevo. Eu já venho por debaixo do ponto, do primeiro pontinho do bloquinho, puxo o fiozinho por baixo, laço e faço um ponto baixo e faço duas correntinhas. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto alto em relevo. Vou fazer o segundo ponto alto em relevo e o terceiro indo por baixo, levantando ele. Então, fiz os primeiros 3 pontos altos em relevo, primeiro bloquinho. Vou fazer uma correntinha de separação e vou vir do outro lado fazer os outros 3 pontinhos. Então, faço o primeiro, faço o segundo e faço o terceiro ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro bloquinho. Vou laçar e já vou vir pro próximo ponto aqui do bloquinho, primeiro ponto do bloquinho. Faço o primeiro ponto em relevo, laço, vou lá por baixo, faço o segundo, laço e faço o terceiro. Faço uma correntinha de separação e vou fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Faço o primeiro, eu vou lá por baixo do ponto. Segundo, puxo o fiozinho por trás do ponto, por debaixo do ponto lá. Laço e o último pontinho, puxo lá por baixo do ponto, fio e faço o pontinho normal. Então, eu fiz 2 bloquinhos. Essa carreira agora aqui é pontos em relevo. Vou lá, já laço, vou direto no primeiro ponto do bloco, faço ele em relevo. Vou lá, faço o segundo, levanto o ponto e o terceiro. Então, aqui já fiz os 3 primeiros pontos. Faço uma correntinha de separação e vou fazer os outros 3 pontinhos do outro lado. Que é somente carreirinhas de repetição. É 2 carreirinhas do nosso ponto fantasia em repetição. Então, aqui eu tô no avesso, eu vou fazer essa carreira aqui toda a volta. Quando eu chegar aqui no último bloquinho, eu vou vir para terminar junto. Eu vou seguir essa carreira, qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma voltadinha no vídeo, certo? Eu vou seguir aqui então. Que aqui é somente os pontinhos em relevo. Tô chegando no finalzinho da carreira e vou fazer o último bloquinho. Então, laço, venho esse primeiro pontinho por baixo dele, puxo o fiozinho por trás, faço o pontinho normal, laço, vou lá pro próximo, o segundo ponto e o terceiro pontinho, então, relevo. Faço uma correntinha de separação e vou fazer os 3 pontinhos do outro lado. Faço o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. E vou fechar na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Assim terminei a quarta carreira do ponto fantasia. Agora eu vou estar fazendo a quinta carreira. Agora aqui é somente carreirinhas de repetição. Então, eu vou laçar e vou vir aqui onde tem uma correntinha de separação e vou fazer os 3 primeiros pontos. Fiz 2 e 3. Vou laçar e vou vir por debaixo desse ponto em relevo, vou puxar o fiozinho por baixo dele, vou alongar aqui os fios para ficar o ponto da altura dos pontos aqui. Vou laçar, vou tirar 2 laçadinhas, laço, tiro as outras 2. Então, eu fiz o ponto normal só em relevo. E venho fazer os 3 pontinhos junto. Então, aqui fiz o primeiro bloquinho dos 7 pontos. E nesse intervalinho, eu faço um ponto baixo. E já venho pro próximo bloquinho, faço os 3 primeiros pontos, faço 2 e faço 3 pontos. Vou laçar e venho por debaixo desse ponto que fiz anteriormente, puxo o fiozinho lá por baixo dele, alongo bem, não podemos esquecer de alongar os fiozinhos. Laço, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2.
e venho aqui no mesmo lugarzinho fazer os 3 pontos altos junto. Então, temos os 7 pontos novamente. Vou fazer um ponto baixo nesse intervalinho e venho fazer os 3 primeiros pontos. Venho por debaixo desse ponto, puxo o fio por baixo dele, alongo aqui os fios, laço, tiro 2 laçadinhas e laço, tiro as outras 2 e faço os outros 3 pontinhos. Bom, aqui eu estou na 5ª carreira e é somente carreirinhas de repetição. Eu vou seguir aqui fazendo, porque agora, depois, no avesso, vamos fazer os pontinhos em relevo e o direito, sempre quando vim, pegando este pontinho aqui, por baixo dele. Então, eu vou seguir aqui fazendo 16 carreirinhas, contando já com essas 5 carreiras, certo? Contando com essas 5 carreirinhas, eu vou completar 16 carreirinhas do ponto fantasia. Em centímetros, vai dar, contando desde a cinturinha, aqui da gaitinha, em centímetros, 16 centímetros, vou trabalhar. Então, eu vou seguir aqui as carreiras, que agora é somente carreirinha de repetição. Quando eu terminar de fazer as carreiras, eu vou vir para nós separarmos as perninhas. Então, eu vou seguir aqui. Qualquer coisa, dá uma voltadinha no vídeo, certo? Bom, eu já terminei de fazer as carreirinhas que eu falei do ponto fantasia. Eu fiz a última carreira aqui no avesso, porque vamos unir no direito as perninhas. Mas vou estar contando quantas carreiras que eu fiz, que eu disse que eu ia fazer 16 carreirinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreirinhas. E em centímetros, eu vou estar deixando aqui quantos centímetros? Ó, 16 centímetros.